A onda eletromagnética é a forma mais complexa de entrelaçamento da eletricidade e do magnetismo. O fundador do eletromagnetismo, Ørsted, em 1819, conectou essas duas ciências, ao mostrar que cargas elétricas em movimento criam os efeitos magnéticos. Com essa ideia, modelos teóricos foram criados para explicar as propriedades dos ímãs a partir do movimento de cargas elétricas nos átomos. O campo magnético da Terra também foi associado ao movimento de cargas elétricas no seu interior. Todos os fenômenos magnéticos foram explicados pelo movimento de cargas elétricas. A tecnologia conseguiu dominar o movimento de cargas elementares e controlar o campo magnético em dispositivos que vão de um eletroímã de alto-falante até um acelerador de partículas. Mas acontece que os campos elétrico e magnético podem se originar um do outro. Mais precisamente, a variação de um campo origina o outro. As cargas elétricas eram as únicas fontes conhecidas de campo elétrico, até que Michael Faraday, em 1831, descobre que uma variação do fluxo magnético no interior de um circuito fechado pode originar uma corrente elétrica induzida ao longo desse circuito. A variação do fluxo magnético foi um campo elétrico na região do fio. Esse campo elétrico interagiu com as cargas e daí veio a força que as colocou em movimento. Aqui foi a variação do campo magnético que criou o campo elétrico. Seja nas flores, nos cristais ou na anatomia, podemos observar simetrias que a natureza elegeu, e foi na investigação de simetrias que a ciência do eletromagnetismo se completou. Se uma variação de campo magnético pode criar um elétrico, então uma variação de campo elétrico deve também criar um campo magnético. Essa simetria pode ser comprovada quando um par de placas metálicas frontais e neutras é ligado a uma bateria. Uma corrente elétrica transitória se estabelece até que as placas se carreguem. Essa corrente elétrica cria um campo magnético em torno do fio, mas no espaço entre as placas, onde não há corrente elétrica, o aumento na densidade de linhas de força do campo elétrico cria um campo magnético. Aqui foi a variação do campo elétrico que criou o campo magnético. Essa é a simetria do eletromagnetismo. O Jaime Maxwell, ou James Maxwell, juntou as ideias de que os campos elétrico e magnético podem, cada um deles, ser gerado por uma variação do outro, e criou uma novidade, a onda eletromagnética. A teoria prevê que se uma carga elétrica se mover com velocidade variável, oscilando ou girando, ela criará um campo elétrico cuja variação temporal não será constante. Consequentemente, o campo magnético que será criado também não será constante. Esse campo magnético variável dará origem a um elétrico que também não será constante. E esse campo elétrico variável, que acaba de ser induzido, cria outro magnético variável, que cria um elétrico, que cria um magnético, que cria um elétrico, e assim vai. Na verdade, os dois processos ocorrem simultaneamente e dão origem a uma rápida propagação através do espaço do fenômeno que chamamos de campo eletromagnético. Esse conjunto de campos elétricos e magnéticos que se criam mutuamente e avançam pelo espaço se propagam na velocidade da luz. E esse foi o pulo do gato de Schrödinger. Maxwell estudou a propagação do campo eletromagnético e obteve as suas equações. Comparando-as com a equação de deslocamento de uma vibração tridimensional de Fresnel, mostrada no vídeo anterior, ele concluiu que a velocidade de propagação do campo eletromagnético no espaço vazio, ou no éter, deveria ser o inverso da raiz quadrada do produto das constantes da eletrostática e do magnetismo. As constantes mencionadas foram medidas em 1856 e Maxwell as utilizou. O resultado obtido para a velocidade de propagação do campo eletromagnético foi de 300.000 km por segundo, exatamente o valor da velocidade da luz no vácuo. Maxwell não hesitou, afirmou que a luz seria um fenômeno eletromagnético, assim, a óptica se fundia ao eletromagnetismo. A comprovação experimental dessa teoria veio quando Hertz, em 1888, conseguiu, seguindo os passos sugeridos por Maxwell, criar ondas eletromagnéticas artificialmente usando cargas elétricas aceleradas. Estamos falando de onda e tudo isso ainda é física clássica. Mas esse é o contexto que precede a quântica. No próximo vídeo, vamos ver que a teoria da onda não vai dar conta do recado. E daí vai nascer a física quântica, das mãos de Max Planck.
Ah, e se você vai fazer o Enem ou qualquer outro vestibular, não esquece de se inscrever no nosso canal de aulas, o Lições de Física. Lá você vai pegar todas as manhas que precisa para fazer qualquer prova. Um abraço e até a próxima!